qual é o melhor pool de liquidez para você ter rendimentos? Será que é com o USDT? Será que é com o USDC? Será que é na rede Polygon, na rede Arbitrum? Acompanhe aqui que a gente vai descobrir em qual pool a gente consegue ter os melhores rendimentos possíveis. Fala pessoal, André aqui do canal Aposentar em 10 mais uma vez. E nesse vídeo de hoje sobre pool de liquidez, vamos entender algumas estratégias de como a gente consegue verificar quais as pools estão mais rendendo no momento. Então, nos últimos vídeos a gente já viu um pouquinho sobre como montar uma pool, como determinar o range da pool, né? Como montar pools de rendimentos. E agora a gente vai aprender a otimizar os seus rendimentos, escolhendo quais os melhores pools para estar montando. Então a gente vai acabar comparando entre redes, comparando entre ativos, entendendo como o seu capital funciona dentro de uma pool. Então bora lá. No último vídeo a gente aprendeu a montar a pool, aprendeu a determinar o range de pool de rendimentos. Agora a gente já vai direto para a comparação de qual é o melhor pool de rendimento. Então entrei aqui no DeFi Lab, que é uma plataforma que vai mostrar para vocês o histórico das pools ativas. Então entra aqui na Uniswap, que é o principal provedor de liquidez, né? Onde você consegue montar as pools. E aqui você vai se deparar com diversos campos. Então você vai primeiro ter que entender quais os melhores campos para você estar montando uma pool. Então, a princípio, você vai ter várias redes. Então, qual rede será que tem a melhor pool? Então, vamos fazer uma comparação simples. Primeiro, fazer uma comparação entre ativos naquela mesma pool. Então, estou na rede Ethereum, vou mudar para a rede Polygon, que é uma rede de baixo custo, para ver como estão as pools na rede Polygon. Então, vamos ver as pools com Matic, que é o token gás da rede Polygon. Então, normalmente, os tokens gás da rede ela tem maior volume, né, maior negociações dentro daquela rede. Então, aqui eu tenho Matic com USDC, Matic com USDT, Matic com USDC também, só que outra faixa, né? Então, essa primeira faixa, 0.05, ela quer dizer que toda negociação que é paga dentro daquela pool, 0,05 é tomada em taxas. Então, os provedores de liquidez, que somos nós, vão receber 0,05. 0,3 também é isso. Então, quer dizer que todas as vezes que alguém for fazer alguma troca nesses pares, Matic e USDC, dentro dessa pool, eles iriam pagar 0,3%. Mas como funciona? A preferência, em um momento não tão volátil, é que a pool de menor taxa funcione. Então, no momento do mercado lateral, você vai ver que a pool de 0,05 vai estar gerando mais taxa do que a pool de 0,3. Aqui é a comparação lógica. Se você ver as taxas aqui nas últimas 24 horas, a pool de 0,05 rendeu 2.000 de taxa, enquanto a pool de 0,3 rendeu apenas $51 de taxa. Então aqui a gente já vê, né? Para montar uma pool entre esses dois, o melhor seria escolher o 0,05. Mas será que com o USDC é o melhor? Será que uma pool com o USDT não é melhor? Então vamos analisar isso também. Então vamos aqui comparar o WMATIC com o USDC e o WMATIC com o USDT, sendo na mesma faixa de taxa, de 0,05. Então a gente vê que a Matic com o USDC pagou 2.000, enquanto a Matic com o USDT pagou só $250. A princípio, isso seria, você iria direto para o USDC, mas não é bem assim que calcula. Porque depende do TVL, né, que é o total de valor que está alocado dentro daquela pool. Então, se o TVL da primeira pool for muito maior que o TVL da segunda pool, quer dizer que essa taxa vai ser distribuída em todos esse valor. Mas eu vou apresentar para vocês aqui uma calculadora e a gente consegue visualizar isso. Então, tem aqui, vocês vão ter à disposição aqui no link da descrição para estar entendendo como funciona. Então, bora lá. Primeira pool, WMATIC com o USDC. Vou colocar um range de 0,50 a 0,60, só para a gente verificar. E vou indicar qual TVL que está alocado nela. O TVL colocado na Matic com o USDC é cerca de 9 milhões, enquanto com o USDT é cerca de 2 milhões. A gente vai colocar aqui 9 milhões e o próximo é 2 milhões.
WMATIC com o SDT. Uma mesma faixa de range. A taxa em cada um deles, deixa eu verificar. Então, se eu analisar aqui a taxa em cada um deles, na primeira é cerca de 2,2K e na segunda $250. Na primeira, 2.200 e na segunda, 250. Multiplicador, a gente pode usar multiplicador 1 só para a gente fazer esse teste. Depois a gente vai entender direitinho como funciona esse multiplicador. E aqui a gente vai estar vendo qual dessas pools é a mais rentável. Então, se você analisar aqui, a pool de Matic com SDC, ela rende mais em dólar do que a pool de Matic com SDT. Então, entre essas duas pools, seria interessante montar uma pool de Matic com SDC, porque, considerando os dados históricos, ela está rendendo mais. Mas agora a gente tem que analisar também o multiplicador. Então, porque às vezes, o que acontece? Esses 9 milhões de capital, ele pode estar concentrado em uma região em que o preço não está atualmente. Então, quando a gente coloca nossa liquidez naquela onde está o preço atualmente, pode ser que nossa liquidez tenha um impacto muito maior do que o volume total que está alocado naquela pool. Porque o TVL ele vê o total da pool, não vê o total da pool naquele espaço, né, naquele range de 0,50 a 0,60 que a gente colocou. E comparado com a outra, a de USDT, pode ser que o do USDT ele esteja que o multiplicador pode ser que o multiplicador do USDT seja maior. Isso quer dizer que o seu capital está muito mais efetivo nessa pool do que na outra. A gente vai verificar isso agora. Então, coloquei aqui a pool de USDC Matic. Vou colocar os preços para fazer a comparação. Eu fiz a comparação de 0,50 a 0,60. O multiplicador dessa pool, ele indica aqui é 22,36. Então, vou lá, alimento minha planilha, 22,36. Já na pool de USDT, vou olhar aqui. Olhando aqui a pool de USDT, vou colocar também o capital de 0,50 a 0,60 para verificar. Também está 22,36, então eles estão com o mesmo multiplicador. Dessa forma, eu consigo ver que uma pool de USDC é mais vantajosa do que uma pool de USDT. Mas se, por exemplo, eu colocasse esse valor lá e a pool tivesse um multiplicador maior, por exemplo, 50, isso indicaria que a pool de USDT, mesmo pagando menos taxas total, para você ia valer mais a pena do que a pool de USDC, porque o seu capital concentrado ia ganhar boa parte dessas taxas. E é exatamente isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho de como eu utilizo para calcular em qual pool eu vou investir. E além de fazer isso com as pools de uma mesma rede, eu comparo também entre redes, né? Então eu posso comparar em uma pool de Ethereum com dólar na rede Polygon, de Ethereum com dólar na rede Ethereum e Ethereum com dólar na rede Arbitrum. E ver qual delas está pagando mais. É um outro exemplo de utilização disso. Claro, tem que levar em conta também das taxas de construção daquela pool, né? Na rede Ethereum são maiores, na rede Arbitrum são intermediárias, na rede Polygon são menores. Então, pensando em uma pool de liquidez, né, de range concentrado, talvez ficar entre a rede Polygon e a rede Arbitrum, porque as taxas são menores comparadas à rede Ethereum. Mas vamos também para a nossa gota de hoje, né? A gota de hoje, o código é REND mais pool. Então é só digitar aqui em gotas.social para resgatar esse colecionável aqui, que está à direita a vários benefícios aqui no canal. Você vai entrar aqui, fazer login com seu e-mail e vai poder resgatar o colecionável. Então é só isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer ainda mais vídeos sobre pool de liquidez. Deixe aqui no comentário o que vocês acharam. Vocês já utilizam isso para fazer pool de liquidez. Isso de utilizar o multiplicador é algo novo, que eu não vi ninguém falando ainda. O multiplicador ele vai dizer para você exatamente o quanto aquela liquidez está concentrada, né? O quanto a participação da pool você vai ter. Então, eu já vi pessoas utilizando o multiplicador para guiar a sua pool, mas não para fazer comparações entre pools. Então, é só isso. Espero que tenham gostado. Lembra de deixar o like, seguir aqui o canal e até a próxima.